Foi. Cara, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar te entrevistando. E para quem está chegando agora te conhecendo, né, pela nossa live, pela nossa entrevista, Uhum. queria saber um pouco da sua história, como é que a música entrou na sua vida, se foi você que foi até música ou ela que veio para sua vida, como é que foi isso? Então, acho que de uma certa maneira, a minha mãe que foi assim, que me influenciou na música, porque ela me colocou numa música para crianças, acho que quando eu tinha tipo uns 3 ou 4 anos de idade. Musicalização, né? Isso, musicalização. E era tipo Uhum. coisa bem básica, a gente pegava uns brinquedinhos, ficava batucando, não era nada tipo complexo, mas eu Sim. acho que aquilo começou a desenvolver um pouco a musicalidade, o tempo, entender um pouquinho de nota, né? Mas assim, Uhum. foi uma coisa bem simples. E aí, lá quando eu tinha uns 11 anos, que daí eu tive a vontade de aprender a tocar guitarra por conta do meu irmão, que ele era Uhum. roqueiro, cabeludo, Aham. curtia, Característica. Uhum. curtia aquelas bandas mais assim, de vocais agudos, sabe? Bem época, anos 90 ali. E a partir do meu irmão eu comecei a aprender a tocar guitarra, né? E aí eu fui, tipo, até os 15, 16 anos tendo aula semanal, né, com o professor. Sim. E assim, tive umas bandinhas de colégio, né? Aquela coisa mais assim, improvisada, tocando assim, mais para os amigos, nada muito fora disso. Uhum. E assim, acho que foi só quando eu entrei na banda Manche Grum depois, que aí foi uma coisa mais assim, profissional mesmo, né? Sim. E isso foi qual idade, sem dúvida menos? Eu acho que eu tinha 19 anos. Legal. Aí foi quando você passou a ver como uma profissão em si, né? Antigamente era mais uma curtição, um concertinho, né? Na real, assim, sempre foi uma curtição, mas também sempre foi uma coisa um pouquinho mais profunda para mim. Sim. Porque, tipo assim, tudo que eu fiz, assim, na minha vida tinha um propósito, Uhum. tinha um objetivo, né? Música era uma coisa meio que quase como se eu precisasse daquilo, sabe? Aham. Algo Então, essencial. eu chegava em casa ali, pegava o violão e eu precisava ali elaborar meu dia ou soltar, fazer uma catarse ali de alguma emoção. Sim. Então, sempre foi um aspecto assim, bem profundo para mim, né? Mas assim, Ah, pessoal, íntimo. sua mãe estava certa desde o início, né? Não, ela acertou, ela plantou a sementinha ali, né? Eu preciso É. agradecer ela nesse sentido. E isso nessa época de banda, de colégio, que você falou, você sentia uma certa diferença? Tipo, você falou que você, ao mesmo tempo que você curtia aquilo, né? Você também sempre pensava a música com algo mais sério, né? Uhum. Mas você sentia muita diferença de outras pessoas que também estavam lá na aula também, ou na banda? Eu, Você eu acho sentia? que, agora que você perguntou, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que era um pouco mais ambicioso. Eu via Sim. meus amigos assim, falava, cara, a gente pode fazer uma banda, pode fazer uma coisa, né, e viver disso. E o pessoal sempre foi mais pé no chão, não, sei lá, vamos se divertir aqui, né? E então, por um lado, eu falei que eu não tinha, mas eu tinha um lado ambicioso, sim, assim, com certo objetivo. Ah, Apesar de que eu acho que o que eu quis dizer, né, assim, na parte mais intimista da música é que é uma coisa que muitas vezes não era uma escolha assim consciente. Era sim. uma necessidade pegar o violão ali e fazer né, uma catarse ali, né, que nem falam que cantar lava a alma, né? Sim, Então, sim. tinha esse aspecto, mas eu também tinha esse lado meio ambicioso, assim, de tipo, vamos fazer É. uma banda, dá pra dar certo, o pessoal meio, mais Essa pé no pergunta, chão, essa né? pergunta foi porque alguns projetos em escola, né, sempre tem um, né, que tem uma mente mais, né, que vai, pô, vamos crescer com isso e tudo mais, né? Sempre Sim, tem um sim. que puxa. Era mais eu nesse sentido, apesar de que eu nunca fui muito, assim, calculista ou muito objetivo em Aham. planificar, planejar, tipo, de maneira estratégica, assim, né? Eu era Sim, mais, assim, de colocar um entusiasmo ali, vamos que dá, né? Né? é isso. E sobre a sua nova música, né, Cat, o que inspirou você a compor essa faixa? Que ela é uma música muito introspectiva, né? Como é que você chegou até ela? Então, quiet, né? Em inglês significa, tipo, quieto, assim, Entendi. basicamente é quieto, né? Ou quietude também poderia ser. Sim. Assim, essa música começou no violão, eu tava fazendo uma coisa mais, assim, introspectiva, né? Que nem você falou. Uhum. Eu acho que eu compus ela no meu quarto, né? Então, tem essa pegada mais do folk ali do violão, né? Que acho que era o violão que eu tinha na época Sim. que eu comecei a compor. E assim, eu não tinha. Porque a letra é sempre a última etapa para mim.
É muito Aham. mais, assim, a Primeira emoção, a melodia, textura, isso, e a sensação que a música dá em mim, assim, né? E aí, posteriormente, eu vou tentar pôr, assim, uma letra que case com aquela sensação que eu tive inicialmente, né? uhum, E eu sinto que ela, tipo, é uma música introspectiva, mas ela não é depressiva. Eu acho que tem sim, uma diferença ali. Porque quietude mesmo é uma coisa que evoca, assim, tem uma certa tranquilidade ali também na sim. música. Que é o que, pelo menos, é o que eu buscava ali, o que eu sentia no momento. Uhum. E só E, que isso. não, só pode complementar, pode complementar. Aham. Não, não, e eu ia dizer que ao mesmo tempo ela tem uma certa, assim, uma dualidade, ou pelo menos na letra, né? Sim. De tipo O que assim, eu, tem uns momentos de confusão ali, mas daí tem uns momentos de quietude, assim, é como se fosse uma onda ali, né? E a música fala um pouquinho dessa dinâmica meio assim inconstante ali, né? De hora você tá meio que perdido nos pensamentos e hora você tá com uma sensação mais de paz, mais conectado. sim. O que eu ia falar é muita gente. A música, a arte tem, né? Esse meio de transmitir mensagem, né, através da música, da composição, né? Uhum. E pelo que eu entendi, você faz isso na música, né? Você usa para se expressar. Qual você acredita que seja o potencial das suas músicas em forma de passar a sua mensagem? Tipo, o que você espera que os seus ouvintes sintam Cara, ouvindo? esse é até um certo, não sei se é um problema no meu processo de composição, assim, ou se é algo que no fim é benéfico, mas eu sou meio talvez egoísta ali no processo criativo, que eu tô elaborando uma coisa meio que para mim, né? É depois Uhum, quando eu tô gravando ali, né, e tô produzindo, que eu começo a pensar, poxa, como que esse som vai ser recebido, né, pelas sim. outras pessoas. Mas assim, é interessante a pergunta porque eu espero que causaria uma certa quietude também nas pessoas, Uhum, assim, que pelo menos elabore um pouco esse processo assim de dúvida, de né, tá um pouco perdido nos pensamentos, mas aí tendo uma certa conexão assim, né, com a percepção, com os sentidos. Mas sim, sinceramente eu não sei exatamente como que seria a recepção assim, né, uhum, das pessoas, né? verdade. E você menciona também que no lançamento, né, que a música ela reflete sobre uma mente ruidosa, né, os pensamentos repetitivos, né, que a gente está falando. Uhum. Esse tema, ele se conectou com a sua própria experiência de vida? Como é que você chegou a ele? O que você estava pensando na hora que você falou que você fez a melodia? Sim. Qual era o É, contexto dela? eu sempre fui assim interessado em meditação, em práticas de meditação, né? Uhum. Já que essa é uma palavra, um termo que tem que engloba um monte de coisa diferente, Sim. Uhum. né? Mas assim, uma das práticas que eu sempre fiz era distanciar um pouquinho, observar os pensamentos sem ficar perdido muito nos pensamentos. E assim, 99% das vezes a gente é robótico, assim. A gente simplesmente pensa, sente no corpo, age e a maquininha tá rodando ali, né? E a prática de meditação ajuda a dar uma distanciada e observar um pouquinho de uma maneira mais imparcial os pensamentos. Sim. Só que o interessante dessas práticas é que você percebe como a mente é ruído e ela é ruidosa por natureza, né? Se você fosse pegar, tipo, um caderno e escrever todos os seus pensamentos por, sei lá, 15 minutos, Sim. ver que a mente é, assim, um aglomerado de pensamentos, memórias, é uma geleia, né? Uma confusão. Aham. E quando você começa a meditar, você percebe, fica mais aguda a percepção de que a mente é ruído, né? Entendi. O Só que que você fala é questão de conexão, né? De uma coisa ter a isso, ver com a outra. Seria isso. isso é a conexão. Daí eu acho que seria um outro elemento, digamos assim, quando você percebe que a mente é ruidosa, aí é uma prática que eu fazia bastante, é sair caminhando e ao invés de focar nos pensamentos, é começar a focar na percepção, nos sentidos. Sim. Então, por exemplo, eu tô andando perto de um rio, que é a Uhum. ideia do refrão da música. E aí a prática, a brincadeira é tentar focar no som do rio, aguçar a percepção, e no momento que você faz isso, os pensamentos começam a acalmar e a diminuir, né? Assim, a velocidade, e às vezes até uma quietude acontece, né? Uhum. Então, Aproveitando que eu estudar a meditação, desculpa, você acha que, tirando essa música também, né, que você já está falando aqui sobre ela, né?
Você acha que a meditação te ajuda muito no processo de composição, de você conseguir transmitir seus sentimentos? Essa é uma boa pergunta que eu nunca pensei, assim, exatamente. E que nem eu disse, meditação é uma palavra que engloba, né? Tem técnica É, de meditação, mas na teoria, meditação é para ser um estado, né, de ser. Você pode estar meditando, por exemplo, nesse momento, né? Se você sim, está observando tudo com consciência. Mas eu acho que sim, eu acho que sim. Porque é, primeiro que aguça a percepção e conecta com uma coisa mais. Você também falou bastante da palavra conecta. Eu acho que a meditação conecta com um certo centro ali que de alguma maneira está relacionado com a criatividade também. sim. E você, a gente falou do folk, né, que está muito presente na sua música, tanto folk contemporâneo como o folk irlandês. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Cara, eu não sei nem se eu inventei esses termos. Eu ia perguntar justamente isso, cara. Qual foi a maior diferença de trabalhar com eles dois, né, de outros estilos, e como foi combinar eles na música? Então, é louco, porque assim, quando perguntam, qual que é o estilo do som, e eu preciso criar Definição, né? uma categoria, Aham, eu meio que dou até uma inventada na hora, eu confesso, porque, tipo assim, quando eu digo folk contemporâneo, porque eu não escuto folk contemporâneo, sim. mas o que me remete, assim, é um folk que trabalha um pouquinho mais com, tipo, meio Mumford Sons, eu acho que é uma banda, não é, que é Uhum, um pouco meio que um indie folk, assim, sabe? Com umas percussões, então não é muito aquela coisa mais, assim, clássica. sim. E a outra palavra que eu usei foi folk irlandês, Foi. que eu porque essa música em específico, quando eu tava fazendo a melodia, me lembrou muito Damien Rice, Ah, um pô, é artista que maravilhoso. Ele é maravilhoso. conhece ele, putz, eu É. sou fã do cara também. Ele canta tipo com uma emoção assim, né? E eu disse folk irlandês não porque é uma categoria que você acha que possa buscar e achar, né, artistas, mas simplesmente porque Damien Rice é irlandês e ele toca uma parada um pouco mais folk. Sim. Mas além dele, tem um filme que eu assisti, né? Muitos anos já, chama Once, Hum, que foi gravado com o Glenn Hansard, que é um outro artista irlandês do folk. Então, esses dois artistas meio que assim, que me evocam essa sonoridade que eu chamei de folk irlandês, legal. Eu sou muito, o Diamond Rice, eu conheço muito pelaquela música Nove Crimes, né, que aqui no Brasil. que Acho começa no muito piano, bom. né? Aquela É. música é sensacional. E Título você, track, você, em geral, fugindo um pouco da sua música, né, pra te conversar, né? Você é fã da cultura irlandesa, em geral, que você está falando? Cara, sim, não conheço a fundo, né? Eu sei que eles têm uma tradição bem celta, né? E, Aham, e uma tradição celta, também tem uma cultura mais assim, boêmia, né? Do pub, da Guinness, né? Eles tomam bastante cerveja. isso aí. E assim também essa parada bem assim do folk, né? Tipo, Uhum, sai muito artista lá da Irlanda que toca violão, às vezes os caras vieram da rua também, né? De tocar na rua, sim, mas sim. sim, né? Você, Queria- você, você acabou sacando violoncelo, né, falando nisso, né? Que o uso dele nos refrões, ele acabou trazendo uma carga emocional maior para sua música. O Sim. que te deu a ideia de incluir esse instrumento e por que você chegou a esse ponto que ele conseguiria trazer essa carga emocional? Bom, primeiro que ele tem uma sonoridade bem assim dark, né? Bem grave e aquele som raspado que eu acho que traz essa carga emocional por si mesmo, assim, né? Mas eu não sei se você escuta Nirvana, que eu não escuto, mas assim, quando eu era mais moleque, eu lembro que tinha uma música em específico que eu escutei bastante que chama Dumb, né? Uhum. Idiota, que é né, o Pelo nome, acho que eu ouvi essa música já. Deve ter ouvido em algum lugar essa música. I think I'm dumb, I think I'm dumb, maybe just happy. Tananana. Aí tem Ah, tipo umas linhas de violoncelo, e o que eu achei interessante é que assim, eles não, se eu não me engano, eles não colocam tipo trio de cordas, é uma coisa bem o violoncelo. aham. E eu acho que esse destaque pro violoncelo dá uma carga mais assim, parece que assim, parece que Aplicada, pega né? no,
como que chama? Na barriga, assim, sabe? Uma coisa meio Não, visceral, essa é a palavra que eu tava procurando. sei. Enfim, eu queria dar essa visceralidade um pouco, assim, pro refrão, né? Para ficar um pouquinho mais tenso, mas de uma maneira para depois causar o relaxamento do verso ali, que ele abre um pouco, né? Verdade. E falando agora sobre sua formação, né? Você é formado em artes visuais, né? Até tem uma breve passagem pelo cinema. Ou seja, sua vida é toda de arte, para me dizer assim, né? Mas como é que você É, sente tipo, essa fazer uma mistura, coisa tipo, de matemática, aí eu não consigo. como é que uma acaba influenciando outra, sua passagem pelo cinema com a carreira musical? Esse cinema foi muito rápido, né? Foi, tipo, poucos meses e eu larguei, né? Mas, Uhum, assim, artes visuais que eu tenho a formação, definitivamente me moldou ali, mudou, fez umas conexões novas ali, né? E de diversas maneiras. Primeiro que, assim, você é exposto à história da arte, à filosofia, crítica da arte, mas, uhum, assim, eu acho que a semiótica que é o que mais me ajudou assim, para entender um pouco como criar conceitos, como criar sim, uma obra artística que tenha algo a dizer, né? Porque, por exemplo, em artes, a gente aprende a pegar um elemento, por exemplo, você vai fazer uma escultura. Aí, que tipo de madeira você vai usar? Ah, tal madeira. Ah, essa madeira, ela já tem uma carga simbólica, porque essa madeira, ela vem de tal região, vem do cerrado, então ela representa o cerrado. O cerrado evoca certos sentimentos e certas emoções que uma árvore, sei lá, que é do Pantanal, não evoca, em termos simbólicos, em termos de representação, né? não é só uma questão da escolha do material, né? E sim da história dele, né? Tá ligado? A mensagem que você quer passar. Exato, exato. Então, tipo, porque as palavras, elas têm associações, né? Sim, Então, você aprende a lidar com essas associações que as palavras e os objetos evocam e brincar com isso, pintar um quadro, né, com isso, metaforicamente. Ou sim. não. Você, no caso, antes mesmo da faculdade, né? Você fez faculdade qual ano? Cara, não. Nossa, eu acho que foi 2018. Não precisa revelar a idade, não. Então, mas você começou bem cedo, né? Na música, você já Foi. tocava, né? E tem muita gente que fala, né? Que começa antes da faculdade, mas aí vai, faz o curso, né? Para estudar realmente a arte. O que você acha que mais mudou no Mochita antes da faculdade para depois, assim, em questão de você passou a olhar ver uma coisa mais crítica no que você fazia antes, Sim, sim. passou a mudar. Então, uma coisa que eu vi muito bem é que, assim, muita gente fala, principalmente em música, que eu era super criativo, aí eu cheguei na faculdade de música, aí me limitaram ali, né? Me fizeram. Querem fazer querem que eu faça desse jeito e não estão me deixando ser livre e me expressar da maneira, né? Uhum. O que é verdade, de certa maneira, em quase todas as outras áreas, mas especificamente em artes visuais, eu senti que foi o contrário. O professor dá liberdade para você fazer o que você quiser, com uma pintura, uma escultura. E aí você vê que, mesmo com toda aquela liberdade, você vai lá e você faz a mesma coisa que o outro está fazendo, por exemplo. E aí o Sim, papel do professor é quebrar aquele padrão. Peraí, isso já aqui existe. já Né? existe, ou já foi explorado, você não consegue trazer algo novo, né? Sim. E assim, essa quebra de padrão, essa procura do novo, que é um processo exploratório, né? Isso ficou muito no meu DNA. Então, quando eu tô compondo uma música, se eu escuto algo e ficou parecido de uma maneira muito direta com alguma coisa, eu já perco um pouco assim o interesse, né? Então, eu tô sempre ali cavando, buscando um novo padrão ou misturando estilos diferentes que eu nunca misturei antes. Sim. Mas tem aquela linha entre o se inspirar e o copiar, né? O que já foi feito. Né, a partir dessa observação que você fez, você acha que muita gente hoje ainda tem dificuldade de ser original? Eu achei que você ia perguntar se eu copiei. Não. Se as pessoas ainda têm dificuldade de ser original,
É. Mesmo, originais. mesmo quem passa por esse estudo ainda tem essa dificuldade. Sim, sim. É porque, assim, o modo o comum e o mais fácil, até em nível energético, digamos assim, é você ir para o automático. O automático é você só reproduzir aquilo que você já tem como repertório. O Sim. processo criativo é um processo até, assim, cansativo, porque você está buscando uma coisa, ou tentando criar uma coisa que está fora do teu repertório, está fora ali das tuas ferramentas disponíveis naquele momento, né? Você está tentando expandir. Uhum. Isso Sim. demanda uma certa energia, uma certa disponibilidade ali que eu acho que a maioria das pessoas, talvez por comodidade, ou enfim, ou por outros interesses, às vezes estão na música para outras coisas, ou né? E não exatamente para tentar buscar essa novidade no som, né? E acabam seguindo assim. Apesar que, a- da mesma maneira, digamos assim, ao mesmo tempo, né? Sim. Todo mundo é único, de certa maneira. Então você não consegue reproduzir exatamente igual aquilo que você tem já no teu repertório. Então, Verdade. então Mesmo que você tiver a receita ali, você vê que nunca fica igual a que o cara fez, por exemplo. isso, é. Então o cara vai fazer o bolo ali, ele tem a receita, mas ele vai errar um pouquinho, pelo menos. Ou É. alguma coisa no bolo dele daquele dia ali vai ser particular dele. Então a criatividade acontece de maneira meio que assim caótica e aleatória de qualquer maneira, né? Mas assim, eu tento buscar aumentar isso, né? E Sim. E baseado nisso que você falou da faculdade também, para te encerrar esse assunto, faço uma pergunta. É, você falou da questão do seu professor dar essa liberdade para vocês criarem, né? uhum. Nesse caso, na sua opinião, existe forma certa de se fazer arte? Ou cada um vai por um ponto de vista, cada um. Não tem uma receita de bolo, por assim dizer. Então, acho que a brincadeira da arte é que não tem a forma certa, né? Porque assim, Uhum, nos outros campos, geralmente você aprende a maneira certa, né? uhum, E aí você apreende um padrão e aplica aquele padrão. E sim, a questão da arte é exatamente tentar quebrar um padrão que está pré-estabelecido, né? uhum, Ou uma das maneiras de se olhar para a arte, né? verdade. Então, Se eu falar o nome errado, desculpa, tá? Mas seu envolvimento com a banda Mushgrown, né? É esse que é o nome? Mushgrown. Te proporcionou uma bagagem variada, né? Em termos de sonoridade, né? De música. Queria te perguntar um pouco de que forma essa trajetória com a banda te preparou para a carreira solo e quais foram as principais diferenças que você sentiu não, trabalhando só muito, em um grupo. muito. Eu aprendi muito. É uma escola, né? Quando você tem uma banda, porque tem outros. São pessoas diferentes, com repertórios diferentes. Uhum, Então, no processo criativo, aprendi muito, assim, né, com todo mundo da banda ali. Cada um tem um jeito singular, assim, de ver ou de montar a estrutura da música, de criar uma melodia. Enfim, cada um tem uma assinatura e eu acho que se acaba incorporando um pouquinho de cada um ali também, né? Mas para além da parte da criatividade, né? Eu acho que se aprende muito a lidar com a parte assim mais burocrática de também produção, de entender como que faz um videoclipe, o que que precisa, né? Quais são os materiais, quais são uhum, as pessoas envolvidas que precisa, qual que é o software que você vai usar para editar, né? Todo esse tipo de coisa assim. Foram 6 anos que se acaba aprimorando, né? No sim. sistema banda, né? É, se você parar para pensar por esse lado, a banda é igual uma empresa, né? Você está fazendo a música, né? Mas tem vários setores que você também tem que dominar para conseguir se lançar, né? Por esse lado. Não, com certeza. Desde, tipo, também aprender a fazer networking, ou né, a parte artística que não falei, ou fazer uma capa de álbum, fazer um videoclipe, procurar eventos, shows, criar eventos, né? A Mush a gente criava uns mini festivais no estúdio e trazia food truck, trazia tatuador, trazia outras bandas, né? Então, todo esse processo, assim, foi muito dinâmico e eu acabei É. aprendendo muito, né, nisso. E em relação aos prós e contras de se trabalhar com carreira solo, o que você tem achado até agora? Cara, assim, o, o lado positivo é que o que eu quiser fazer eu faço, né? Não tem que passar por
por um comprometimento com o outro, né? Sim. E para bem ou para mal, acaba amplificando o meu senso musical. Então, eu consigo, de uma certa maneira, é um processo que você acaba se descobrindo mais, né? Uhum. Só que, por outro, eu, sinceramente, eu adoro trabalhar com outros músicos, eu até prefiro, porque eu acabo ficando entediado com os meus próprios padrões, digamos assim. Então, eu crio uma harmonia, faço a minha melodia, faço a minha letra, é tudo muito, veio muito desse cérebro, assim, né? Sim. Eu adoro, por exemplo, criar uma melodia, uma harmonia e ver um outro cérebro, um outro músico que tem assim uma que eu admiro também, eu reconheço algo único, mas que some, né? Eu adoro ver assim, as peças se juntando, né? Para formar uma coisa que sozinho eu jamais conseguiria fazer. É maneiro. E você falou sobre a autenticidade também, que ela foi importante na gravação do solo de guitarra, se não me engano. Uhum. E qual foi a principal importância desse momento na criação da sua música? Cara, o solo eu gravei na minha interface, quando eu tava fazendo a demo em casa. Aham. Não era para ser o solo final. E eu pluguei direto, assim, com um sonzinho mequetrefe ali da interface. E só que eu fiz em um take, assim, um improviso, e ficou. Puta, a emoção tava tanto lá que eu falei, quer saber, vai ser esse o solo, né? E como eu cresci ouvindo muito Red Hot, e eu gosto muito do Frusciante, né, o guitarrista, e ele tem muito essa dinâmica de fazer solos meio, tipo, com um timbrezinho meio limpo ali, meio até meio tosco, mas com tanta emoção ali que, né, que, assim, é aquilo, né? Uhum. Então, eu acabei usando o solo que eu gravei em casa, né? Caraca. E a produção ela foi assinada pelo Maurício Hoffman, né? Ele trouxe um clima mais triunfal, né? Falando de percussões também. Como foi o trabalho com ele? Trabalhar com Então, essa. foi o Maurício e o Rafa, né? Que eles são uma dupla, Aham. e os dois, assim, músicos sensacionais. Cada um acaba lidando com um aspecto mais ali na produção, né? Porque o Rafa, ele é um puta de um guitarrista, ele também toca violão clássico, toca baixo. E o Maurício, ele é mais, assim, responsável pelas percussões, ele também pilota ali os arranjos, assim. Os dois são monstros, né? Uhum. Mas o Maurício, que a hora que a gente estava ouvindo a demo juntos ali no estúdio, que ele falou, cara, eu acho que para esse som eu não vejo uma batera, eu vejo uma coisa mais percussiva ali. Daí ele foi e mostrou, ele Sim. batucou os negócios ali na sala, eu nem sei dizer o nome dos instrumentos, assim. Aí eu falei, Uhum. cara, é isso, é isso. Né? Ele tirou de cabeça, né? Eu vendo que você já tinha. Nossa, Isso, cara. a gente escutando na hora. Eu falei um pouquinho da música também, tem um pouco assim, um Aham, diálogo. sim. Pô, o que você tá querendo com essa música, né? Mas foi no momento que a gente tava escutando junto, assim, ele deu um pause e falou, cara, você vê uma bateria aqui, que eu tô vendo outra coisa, né? Pô, que maneiro. E é bom, né? Que acaba que duas cabeças pensam junto, né? Acabam pensando melhor às vezes também. Uhum. Não, E. sempre. E um produtor é, assim, essencial, né? Dá para Uhum, fazer sozinho também, até hoje em dia. Até eu falei que eu gravei meu solo na interface, mas hoje em dia você grava tudo direto também, geralmente, e funciona muito bem. É que eu é, quis dizer no meu equipamento, tipo, bem, assim, simples, né? uhum, O estúdio geralmente tem equipamentos um pouquinho melhores, mas, assim, foi tudo assim. um pouco a minha linha, mas manda bala. Pode falar, foi tudo meio tradicional, meio roots. Isso, Então, é, o Rock in Rio, né, ele teve um impacto profundo, né, na seleção de seguir uma carreira musical. Tirando todo o esplendor, né, que é esse festival maior festival de música assim, da América Latina, né, se não me engano, quais são as suas melhores memórias nesse evento e o que você acha que ele mais te influenciou estando lá? então, tem duas coisas, né? Eu fui pro Rock in Rio, acho que duas vezes, Uhum. e, e assim, não, pra ser sincero, não teve nada particular nesses eventos que eu fui que eu fui também no Lollapalooza, por exemplo, e todos eles têm uma certa dinâmica parecida, assim, né? Mas Aham. o Rock in Rio que realmente me influenciou foi o Rock in Rio que eu assisti quando eu tinha 6 anos de Que idade. Fui na casa muito, de um primo, muito novo, cara. quando eu fui na casa de um primo, acho que era tipo 2001, uma coisa assim, 2002, não lembro.
Uhum. 2000, sei lá. E eu tava dormindo na casa desse primo, ele era cabeludo, roqueiro mais velho, né? Sim. Ele gravou na fita cassete o show do Rock in Rio, aí no dia seguinte a gente ficou assistindo na sala junto. E aí eu assisti o Red Hot e o Guns N' Roses. E aí, Aham. pô, fiquei fascinado, assim, o que é aquilo, né? Eu quero fazer isso, quero fazer isso. Pô, que me lembra isso legal, cara. E você, aproveitando, né, as duas últimas perguntas sempre mais reflexivas. Tá. Você falando lá do seu início, né, quando você começou lá na escola, e tudo mais, você ainda tem muito, você já cresceu muito, né, mas você tem muito sempre para conquistar, né, no futuro, né? Você imagina, cara, o Mosquita lá novo no colégio, será que ele imaginaria onde ele chegaria hoje, cara? O que você acha? Já pensou nisso, cara? Eu acho que não, mas não no sentido só musical. Eu acho Ah, que no sentido, assim... Porque até, digamos assim, quando eu era pequeno, o que eu projetava que eu queria na música tinha uma certa dimensão ali meio lúdica, ao mesmo tempo também meio ambiciosa, né? Tipo, tá no Rock in Rio, né? Uma coisa assim, né? sim, a gente falou, né, que você já era mais pra frente, assim, né? De É, cabeça. Então, assim, por um lado, se fosse assim, pra idealização do moleque, talvez não deu muito certo no sentido de não tô no Rock in Rio, né? Isso. Mas assim, em termos assim de evolução, assim, maturidade na vida e na parte musical, eu tenho uma relação com a música completamente diferente. Eu acho que assim é muito mais profunda do que aquela coisa meio assim infantil, né? E Eu natural de uma criança, assim, né? é uma brincadeira, né, que ele tá fazendo, Isso, né? lúdica. Agora é uma pegada muito mais assim, enfim, é mais de alma mesmo, né? Sim. E- então, assim, eu acho que é até difícil responder a pergunta porque nem existe mais aquela criança em um certo sentido, né? Porque é outra, assim, outra percepção que eu tenho em relação à música, né? Pô, se essa foi difícil, essa próxima vai ser pesada. Ah, é? Ixi. Pra terminar. Eu fiquei muito na dúvida. Eu sempre penso num leque que eu tenho. Cara, qual você acha que foi a maior lição de vida que a música te ensinou? Maior lição de vida que a música me ensinou, Algum ensinamento que a música pode ser uma nova visão de mundo ou alguma coisa assim que ela trouxe pra você. eu acho que a escutar, Uhum. aprender a escutar. Sim. Na dimensão mais, assim, comum de escutar no sentido de desenvolver a tua percepção musical e tal, mas também no sentido de você dar atenção a algo totalmente. Então, por exemplo, quando eu tô escutando uma música, eu tô num show, quando eu tô criando música, eu busco, né? Nem sempre acontece isso, mas quando acontece é uma coisa mágica, quando você tá totalmente na música. Uhum. Você se perde na música, né? E eu Sim. acho que tem uma, assim, é, tem uma correlação com tudo aquilo que eu disse sobre meditação. Então, eu acho que a música me trouxe meditação de uma maneira espontânea, que é esse processo que você tá totalmente ali na música, né? Você não tá pensando o que você vai fazer amanhã, o que vai fazer ontem, não. Você tá ali na escuta, Num foco, num foco total ali, num flow com o som. Pô, maneiro, cara. Você vê que a gente acabou respondendo aquela pergunta lá que a gente ficou na dúvida, né? Se É, influenciar ou não. é. Tá aí. Mas foi mais fácil essa de responder que a outra, confesso. Pô. Cara, muito obrigado novamente. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu amei conversar com você. E para quem quer conhecer o seu trabalho, onde é que você está, redes sociais, se quiser falar agenda também, fica à Uhum. vontade. Então, enfim, meu trabalho vai estar tudo no Motita Music, no Instagram e também Spotify Motita, né? Aham, E como eu vou estar lançando agora o primeiro single, sim. então já tenho o pré-save, né, no Spotify e tudo mais, mas ainda tem alguns dias aí para sair o som. Mas é acompanhar mais no Instagram, né, vou estar soltando tudo por lá. Perfeito. Por enquanto, Valeu, nem amigo. chamado, nada. Valeu, amigo. Até a próxima. Valeu, Luca. Até mais.